Muito boa tarde, senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro e senhores membros do Governo, senhores jornalistas. Está aberta a sessão. Antes de iniciarmos a ordem do dia, que consiste no debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, vou dar a palavra ao senhor deputado para ler o expediente. Faz favor. Muito obrigado, senhora Presidente. Senhor Presidente. Podem abrir as galerias, por favor. Muito obrigado, senhora Presidente. Deram entrada na mesa e foram demitidos pela senhora Presidente diversas iniciativas legislativas. O projeto de lei 186/12, a iniciativa do senhor deputado Carlos Alberto Gonçalves e outros, social-democrata, que altera a lei 17/2003, de 4 de junho, iniciativa legislativa dos cidadãos, eliminando a discriminação existente em relação aos imigrantes portugueses. Baixo à primeira e segunda comissão. O projeto de lei 187/12, a senhora deputada Teresa Carreiro e outros CDS-PP, referente ao regime de comparticipação de medicamentos destinados a portadores de ictiose. Baixou à nona comissão. O projeto de lei 188/12, iniciativa da senhora deputada Catarina Martins e outros, do Bloco de Esquerda, proíbe a exibição de espetáculos tauromáquicos na televisão pública e altera a lei da televisão, designando estes espetáculos como suscetíveis de influírem negativamente na formação de personalidade de crianças e adolescentes. Baixou à primeira, oitava e 12ª comissão. O projeto de lei 189/12, a iniciativa da senhora deputada Catarina Martins e outros do Bloco de Esquerda, impede o apoio institucional à realização de espetáculos que inflijam sofrimento físico ou psíquico ou provoquem a morte de animais. Baixou à primeira, oitava e 12ª comissão. O projeto de lei 190/12, a iniciativa da senhora deputada Elsa Paes e outros do Partido Socialista, aprova o regime jurídico das organizações da sociedade civil para igualdade de género. Baixou à primeira e 12ª comissão. O projeto de lei 191/12, do senhor deputado Honório Novo e outros do Partido Comunista Português, cria a taxa sobre transações financeiras em bolsa. Baixou à quinta comissão. O projeto de lei 192/12, do senhor deputado Nuno Magalhães e outros do CDS-PP, referente à criação da Ordem dos Fisioterapeutas. Baixou à nona e 10ª comissão. O projeto de lei 193/12, da senhora deputada Heloísa Apolónia e outros do Partido Cristóvão Verdes, altera o Código da Publicidade, no sentido da regulação da publicidade a produtos alimentares dirigida a crianças e jovens. Baixou à nona e 12ª comissão. O projeto de lei 194/12, da senhora deputada Cecília Honório e outros do Bloco de Esquerda, reforça as medidas de proteção às vítimas de violência doméstica. Baixou à primeira comissão. O projeto de lei 195/12, do senhor deputado Pedro Delgado Alves e outros do Partido Socialista, procede à 13ª alteração ao Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei 330/90, de 23 de outubro, estabelecendo restrições à publicidade dirigida a menores de determinados produtos alimentares. Baixou à nona e 12ª comissão. O projeto de resolução 242/12, a senhora deputada Elisa Apolónia e outros do Partido Ecologista, os Verdes, referente à revogação do encerramento de serviços no Hospital de São Paulo, em Serpa, distrito de Beja. O projeto de resolução 243/12, da senhora deputada Rita Rato e outros do Partido Comunista Português, referente à valorização do trabalho e dos salários e no combate às discriminações salariais diretas e indiretas. Baixou à 10ª comissão. O projeto de resolução 244/12, da senhora deputada Elsa Paes e outros do Partido Socialista, recomenda ao Governo a adoção de um acordo tripartito sobre a igualdade entre homens e mulheres no trabalho e no emprego. Baixou à 10ª comissão. O projeto de resolução 245/12, do senhor deputado Nuno Magalhães e outros do CDS-PP, recomenda ao Governo que estabeleça as condições para a criação de um contrato de transparência no acesso ao ensino superior. Baixou à 8ª comissão. O projeto de resolução 246/12, da senhora deputada Manuel Pizarro e outros do Partido Socialista, recomenda ao Governo a adoção de medidas tendentes ao combate da obesidade infanto-juvenil em Portugal. Baixou à 9ª comissão. O projeto de resolução 247/12, do senhor deputado Pedro Delgado Alves e outros do Partido Socialista, recomenda ao Governo que pondere a criação de instrumentos que garantam acesso ao pequeno almoço aos alunos mais carenciados do ensino obrigatório. Baixou à 8ª comissão.
O projeto de resolução 248/12, da Sra. deputada Elisa Apolónia e outro Partido Ecologista, os Verdes, reclama uma maior fiscalização e ação em prol da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Baixou à 10ª Comissão. E, finalmente, Sra. Presidente, o projeto de resolução 249/12, iniciativa da Sra. deputada Catarina Martins e outros do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a reabilitação da Casa da Pesca na Quinta do Marquês, em Oeiras, baixou à 7ª Comissão. É tudo. Neste caso é o Bloco de Esquerda, é o Louçã. Muito obrigada, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Vamos entrar na ordem do dia. Há um ruído grande na sala. Eu pedia aos senhores deputados e a todas as pessoas que se encontram na sala que guardassem silêncio. Vamos começar o debate. O debate com o Primeiro-Ministro é hoje feito nos moldes do artigo 224, número 2, a linha B, o que significa que começa com as perguntas dos partidos e, para intervir em primeiro lugar, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Louçã, pelo Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Eu queria começar por falar-lhe do Ministério da Economia. Sr. Primeiro-Ministro, será que encontra alguma razão aceitável para que o seu Governo tenha decidido pagar à Lusoponte o total do preço das portagens que a Lusoponte já tinha cobrado no mês de agosto aos passageiros, a quem passou pela ponte 25 de Abril? Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Francisco Louçã, eu tive conhecimento justamente desse pedido de informação que foi solicitado, creio que por um deputado do Bloco de Esquerda, ao Governo. E nessa medida foi solicitado também pelo Sr. Ministro da Economia a informação necessária para poder responder ao Sr. Deputado. Como o Sr. Deputado sabe, há todos os anos duas razões que motivam a transferência de compensações para a Lusoponte, o que resulta da aplicação de regimes diferentes daqueles que estão inicialmente previstos para a ponte sobre o Tejo alternativa, que possa, por essa via, implicar a necessidade de ajustamentos no contrato com a Lusoponte. Foi uma matéria que deixou de ter correções anuais há bastante tempo. Há uma segunda, que é a que fundamenta o pedido de informação do Sr. Deputado, do Bloco de Esquerda, que tem que ver com o facto de, durante o mês de agosto, não serem praticadas as cobranças das portagens e, por essa via, o Estado precisar de indemnizar a Lusoponte. O que posso dizer ao Sr. Deputado é que, se no ano de 2011 alguma compensação foi atribuída à Lusoponte por essa via, ela não deveria ter ocorrido e deverá ser reposta, evidentemente, caso tenha acontecido. Não tenho, nesta altura, uma informação categórica para dar ao Sr. Deputado, mas tenho esta resposta firme para lhe dar. Se alguma compensação foi atribuída por uma razão que é injustificada, essa situação deverá ser corrigida. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Louçã. Sr. Primeiro-Ministro, eu fico espantado com a falta de informação dentro do Governo. O Sr. Primeiro-Ministro pediu informação ao Ministro da Economia, que pediu informação a alguém. Eu posso lhe dar a cópia do despacho do Secretário Sérgio Silva Monteiro, de 21 de novembro, que determina o pagamento de 4.400.000 euros à Lusoponte, porque a Lusoponte cobrou ao Estado o que já tinha cobrado aos passageiros. Ainda bem que me diz que vai ser devolvido. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, passaram 4 meses. 4 meses, Sr. Primeiro-Ministro. Bem podia ser mais poupado com o dinheiro dos contribuintes. E por isso pergunto-lhe mais. O Sr. Primeiro-Ministro vê também algum motivo para que seja pago ao capital chinês e do Sultanato de Oman, que tem a REN e a EDP, 146 milhões de euros
a título de dividendos pagos respeitantes ao ano de 2011 a quem comprou a empresa no ano de 2012. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado, o que foi transferido para a Lusoponte por despacho e determinação do Sr. Secretário de Estado terá uma justificação de que eu não disponho neste momento. O Sr. Deputado diz que se deve ao facto de indemnizar a Lusoponte por uma ausência de pagamento que não ocorreu. Ora, Sr. Deputado, não leva a mal que eu considere que é necessário que o Sr. Secretário de Estado dê uma explicação ao Ministro da Economia e ao Primeiro-Ministro sobre essa transferência, porque essa razão, com certeza, não pode acontecer. Portanto, Sr. Deputado, eu não sei qual foi a razão que motivou essa transferência, irei apurá-la, na certeza, porém, de que me custa muito a acreditar que tenha sido pela razão paradoxal de compensar a Lusoponte de uma perda que ela não teve. Portanto, Sr. Deputado, se ocorreu uma tal situação abstrusa, ela será corrigida com certeza, Sr. Deputado. Isso pode ter a certeza absoluta. Mas não leva a mal que eu queira aguardar a explicação do Sr. Secretário de Estado por me surpreender que uma tal situação pudesse ocorrer com esse fundamento. Em segundo lugar, Sr. Deputado, o contrato de venda da participação que a Par Pública detém nas redes energéticas nacionais não está ainda concretizado. Razão pela qual, no âmbito desse contrato, não há lugar, seguramente, a qualquer compensação financeira a quem ainda não detém participação na REN. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro tem um problema com os secretários de Estado. E eu estou aqui para o ajudar. Porque se não conhece a justificação do seu secretário de Estado, eu tenho o máximo gosto em oferecer-lhe. O facto é que a Lusoponte cobrou 2 vezes e o Sr. Primeiro-Ministro anunciou aqui, creio que percebemos todos muito bem, que o secretário de Estado tem um pouco mais do que justificações a dar. Talvez tenha um lugar a ser posto em causa. Mas o mesmo direi sobre a questão do capital chinês e do capital do Sultanato de Oman. Sr. Primeiro-Ministro, não sei se se preparou para este debate, mas o facto é que a sua secretária de Estado já veio a este Parlamento dizer que vai pagar em 2012 a quem comprou a REN 36 milhões de euros pelos dividendos respeitantes ao ano 2011, quando não tinham 1 cêntimo na REN. Ou seja, o Estado é a árvore das patacas. O Estado rompe contratos com o 13º mês e com o 14º mês, Sr. Primeiro-Ministro, com que facilidade, com que há vontade, mas alguém lhe quer cobrar o que já cobrou a outros, e o Sr. Primeiro-Ministro, os seus secretários de Estado não têm nada a ver consigo, bem sei, são os seus secretários de Estado, que mãos largas que eles são, que há vontade com que eles estão. E é por isso que a questão do dinheiro é tão importante. Porque os portugueses olham para o que se passa nas construções escolares, nas construções hospitalares, nas autoestradas, e percebermos que a árvore das patacas funciona em todo o lado, desregulação absoluta. E por isso, rigor nas contas é tão importante, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro veio aqui criando um suspense para esta reunião. O que é que aconteceu hoje no Conselho de Ministros, depois de episódios tão gratificantes no Conselho de Ministros da semana passada? E por isso mesmo eu vou-lhe perguntar sobre como é que vai usar o dinheiro, visto que desperdiça tanto, e o dinheiro do CREN em particular. O Sr. Primeiro-Ministro tomou hoje uma conclusão. Começar a desmantelar 2 superministérios da Agricultura e da Economia, foi o senhor que os quis assim, agora já não quer, lá saberá porquê. Mas o Sr. Ministro, que está sentado ao seu lado, veio anunciar que havia cortinas de fumo lançadas pela oposição a respeito do que se tinha passado no Conselho de Ministros. Sr. Primeiro-Ministro, no Conselho de Ministros não estavam os tais secretários de Estado, mas quem lá estava eram ministros. Não foi o gato que deu uma informação pública do que se tinha passado no Conselho de Ministros. Alguma coisa bate errado no Governo e é que não se entendem. Mas tenho uma notícia para lhe dar. É que para o país a divisão governamental entre alvaristas e vitoristas não tem nenhuma importância. Nenhuma.
Não queremos saber. Não queremos saber. Do que nós queremos saber é de como é que são utilizados os fundos, não para a engenharia financeira, mas para a criação de emprego, para a resposta ao problema que o seu governo tem acentuado. O seu Primeiro-Ministro é o Primeiro-Ministro que criou 120 mil despedimentos, 120 mil novos desempregados desde que tomou posse. E se a sua resposta é estágios em vez de empregos, eu tenho a dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que os estágios não são empregos, mas infelizmente os empregos podem se transformar em estágios e, portanto, destruir a coerência e a resposta que as pessoas precisam, usando bem o dinheiro em vez de o desperdiçar, como ficou tão evidente no debate até agora. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Francisco Louçã. Sr. Deputado, normalmente, quando alguma pergunta não obtém a resposta imediata que poderia merecer, o Primeiro-Ministro confessa com muita facilidade não ser dono de toda a informação. Mas, Sr. Deputado, não ser dono de toda a informação não significa que a sugestão que os senhores deputados possam fazer sobre situações que foram conhecidas ou por via da comunicação social ou por outras vias, estejam adequadamente informadas nas perguntas que os senhores deputados fazem. Dou-lhe justamente esse exemplo. Enquanto aqui estava o senhor Secretário de Estado dos Transportes e das Obras Públicas, comunicou que a razão por que precisou ser indemnizada a Lusoponte desse valor foi porque a Lusoponte não ficou com o resultado das portagens que foram cobradas durante esse mês, foram retidas pelas Estradas de Portugal. Veja, Sr. Deputado, como uma situação que é perfeitamente explicável não é, afinal, implicitamente a que o Sr. Deputado sugeria. Significa isto, portanto, Sr. Deputado, que, ao contrário do que sugere, há rigor nas contas e não o deve espantar que o Primeiro-Ministro não se precipite, admitindo situações que parecem paradoxais, quando elas partem de gente que sabe o que está a fazer. Podia haver um erro. E se houvesse um erro, Sr. Deputado, corrigir-se-ia. Terminou o tempo, Sr. Primeiro-Ministro. Não há nenhum erro. Sra. Presidente, eu queria só dizer telegraficamente ao Sr. Deputado, se me permitir, porque sobre o resto eu presumo que outros senhores deputados possam fazer perguntas que eu tenha a oportunidade de responder, mas dizer apenas que o Governo não iniciou o desmantelamento de qualquer Ministério e também não corrobora nenhuma visão de que o Conselho de Ministros tenha evidenciado uma luta entre, como é que o Sr. Deputado disse, entre seguidores de ministros. Isso não existe no Governo, Sr. Deputado. Nem há desmantelamento de ministérios, nem há nenhuma guerra de capelinhas dentro do Governo. E terei a oportunidade de mostrar isso durante este debate. Muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Louçã ainda dispõe de 20 segundos, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, fico satisfeitíssimo por o Sr. Primeiro-Ministro estar online em contato com os membros do seu Governo, mas o Sr. Secretário de Estado não lhe disse a verdade. Porque no texto que ele assinou, que eu tenho aqui, o que diz é que as Estradas de Portugal devem devolver à Lusoponte a indemnização regular do contrato, exceto a portagem cobrada e arrecadada pela Lusoponte na ponte 25 de Abril durante o mês de agosto de 2011. Quem é que cobrou? A Lusoponte, aqui está, Sr. Primeiro-Ministro, a Lusoponte cobrou, arrecadou, ficou com o dinheiro. O Sr. Secretário de Estado enganou duas vezes e agora foi a segunda. Permita-me uma palavra só, Sr. Presidente, para deixar registado também, Sr. Primeiro-Ministro, a minha preocupação com a forma como o Governo tem tratado todas estas empresas, nesta facilidade, exceto uma, que é a RTP. E o ataque sistemático para desmantelar a RTP com uma cortina de fumo de mentiras contra uma empresa tutelada para o Governo só para conduzir à sua reprivatização. E eu quero defender aqui todos os serviços públicos,
porque eles fazem parte da democracia, fazem parte deste país e fazem parte do nosso futuro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Luís Montenegro, pelo PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Sr. Primeiro-Ministro, a primeira palavra que lhe queria dirigir neste debate é uma palavra de congratulação a si e ao Governo pelo resultado da terceira avaliação intercalar que a Troika realizou no que tange ao cumprimento do memorando de entendimento. Bem lembrado. Este resultado positivo, Sr. Primeiro-Ministro, é importante por duas razões. É importante porque demonstra que nós somos capazes de cumprir os nossos compromissos, mas é também importante, e às vezes esquece disso, porque destas avaliações intercalares resultam as condições para continuarmos a receber as tranches subsequentes dos empréstimos que contraímos. Às vezes, Sr. Primeiro-Ministro, há quem se esqueça das regras do jogo. Há até quem se esqueça das regras do jogo que os próprios negociaram e que os próprios assinaram. Quando vemos, por exemplo, o Partido Socialista ficar insatisfeito pelo facto do Governo estar a cumprir o acordo que eles mesmos firmaram e que eles mesmos aceitaram, temos de tirar duas conclusões, Sr. Primeiro-Ministro. A primeira conclusão é que o Partido Socialista é pobre e mal agradecido. Isto é, o Partido Socialista trouxe-nos a pré-falência, acordou e assinou o programa de ajustamento financeiro e desdenha de quem quer enfrentar a dureza que significa a implementação desse mesmo plano que eles próprios subscreveram. De uma assentada, Sr. Primeiro-Ministro, o Partido Socialista renega a paternidade da criança, abandonou-a quase indefesa e, pasme-se, critica quem a amparou nos braços, quem a agarrou para a salvar e para a reerguer, Sr. Primeiro-Ministro. Mas há uma segunda conclusão, Sr. Primeiro-Ministro. É que, sabendo nós, como disse há pouco, que as tranches dos empréstimos só estão disponibilizadas se as avaliações intercalares forem positivas, dizer-se, como diz o Partido Socialista, que a avaliação positiva da Troika é uma má notícia para os portugueses, é em si mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, um perfeito absurdo. Então o que é que seria uma boa notícia para o país? Sr. Deputado António José Seguro, o que é que seria uma boa notícia? Era termos uma avaliação negativa e, com isso, vermos bloqueadas as tranches subsequentes dos empréstimos de que estamos tão carenciados. Isso era, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Deputado António José Seguro, um perfeito absurdo. E a conclusão, Sr. Primeiro-Ministro, é, pois, que na oposição continuamos a ter um Partido Socialista em negação. Um Partido Socialista que negou a necessidade de recorrermos à ajuda externa. Um Partido Socialista que teima também hoje já em negar cumprir aquilo que ele próprio subscreveu. E agora, Sr. Primeiro-Ministro, um Partido Socialista que nega a importância da avaliação positiva que fazem sobre o cumprimento do nosso programa. Com o devido respeito pelos próprios, Sr. Primeiro-Ministro, é caso para dizer que em Portugal o Partido Socialista tem uma visão muito grega do alcance do compromisso celebrado com o Banco Central Europeu, com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional. Sr. Primeiro-Ministro, uma segunda matéria que queria abordar consigo é a que se prende com a realização da última Cimeira Europeia. Desde logo, para registar também aqui o compromisso estabelecido entre os Estados-membros em matéria do chamado Pacto Orçamental. É uma expressão, um caminho no sentido da estabilização, da coordenação e da governação económica na Europa e, naturalmente, fazendo como um pressuposto para um novo ciclo de crescimento económico e de criação de emprego. Mas queria também registar, Sr. Primeiro-Ministro, que nesta ocasião o Governo português apresentou em Bruxelas os principais aspectos do programa Impulso Jovem. Creio ter sido o primeiro governo a fazê-lo e creio que se visa atingir com esta medida cerca de 165 mil jovens desempregados em Portugal. Sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, que não é uma solução milagrosa para o desemprego jovem, mas será seguramente importante para estimular a criação de emprego,
para reforçar a qualificação e a formação profissional em estreita ligação com o tecido empresarial e com as instituições particulares de solidariedade social. E incitará também, Sr. Primeiro-Ministro, julgo eu, à capacidade empreendedora dos nossos jovens. Creio, Sr. Primeiro-Ministro, que os jovens portugueses estiveram consigo quando decidiu dedicar-se bem mais a este programa do que a preocupar-se em assinar a tal carta que o líder do Partido Socialista tanto queria ver subscrita por si. Muito bem. A tal carta que foi impulsionada não por um perigoso liberal, mas pelo novo guru do socialismo português, o Primeiro-Ministro Cameron. Senhor Primeiro-Ministro, falei já do Programa de Ajustamento Financeiro, da Cimeira Europeia, dos fundos europeus e não quero, obviamente, deixar de falar do CREN. Do CREN que melhorou e muito a sua execução no segundo semestre de 2011. Do CREN que já foi renegociado e reestruturado no que toca à distribuição das comparticipações europeia e nacional. Mas também do CREN que tanta polémica por estes dias tem causado. Senhor Primeiro-Ministro, não há dúvida que a clarificação é importante. Mesmo a clarificação do papel do Sr. Ministro das Finanças no processo de decisão estratégico e na execução financeira dos vários programas, como é óbvio. É que foi sempre assim, não é de agora. Sempre, em todos os governos, o Ministro das Finanças teve intervenção neste domínio. Nós sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, que a gestão cabe, nos termos da orgânica do Governo, a gestão cabe ao Ministro da Economia. Mas é curioso, é muito curioso, que aqueles que hoje estão indignados com a putativa perda de intervenção da economia sejam os mesmos, pasme-se, sejam os mesmos que optaram no seu governo por atribuir esta competência não ao Ministro da Economia, mas ao Ministro do Ambiente. Foi essa a decisão do primeiro governo do engenheiro Sócrates, que não queria deixar de recordar aqui. Que grande indignação têm hoje os socialistas em Portugal por ver que a gestão do CREN hoje cabe à economia, é tão importante para alavancar a economia, quando ainda há pouco tempo era importante que estivesse na orgânica do Governo, no Ministério do Ambiente. Senhor Primeiro-Ministro, julgo que nessa altura, todos quantos estavam no Governo, todos quantos estavam no Parlamento e até na AICEP eram capazes de bater palmas à decisão e ao alcance dessa decisão. É verdade, Sr. Primeiro-Ministro, depois mais tarde, muito mais tarde, já no segundo governo do engenheiro Sócrates, se tentou corrigir e se tentou redirecionar esta competência para o Ministério da Economia. Mas aquilo que eu queria perguntar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que é a questão efetivamente mais importante para a vida das pessoas e para a vida do país, é de saber se a Comissão Interministerial que hoje foi criada vai ou não vai, de uma vez por todas, reestruturar o CREN de forma a não desaproveitarmos recursos, como fizemos nos últimos anos, e de forma a conduzi-los para o apoio à criação de emprego, às micro, pequenas e médias empresas e, Sr. Primeiro-Ministro, à internacionalização da nossa economia e à criação de emprego. O resto, Sr. Primeiro-Ministro, o resto é pura e simplesmente partidarite deste Partido Socialista. Este Partido Socialista que anda, de resto, muito desconcertante. Agora descobriu uma nova paixão, a paixão pelo interior. E vai daí, eis que o deputado António José Seguro levanta a voz para dizer: encerraram escolas, encerraram centros de saúde, encerraram postos da GNR. Não, Sr. deputado António José Seguro. Não diga encerraram, diga encerramos, porque foi o Partido Socialista que encerrou mais de 3 mil escolas. Mais de 50 serviços de atendimento permanente. Sr. Deputado, terminou o seu tempo. De urgências hospitalares. Uma última palavra para terminar, Sra. Presidente e Sr. Primeiro-Ministro, porque não queria também deixar de me congratular com os resultados que foram obtidos em sede de acordo no âmbito do recrutamento de professores. Foi mais uma demonstração da capacidade de diálogo, de concertação e de estabilidade deste Governo, que contrasta bem com aquilo que era a política anterior,
como ficámos a saber ainda por estes dias, era de grande descalabro financeiro, como acontecia no âmbito da empresa Parque Escolar. Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Luís Montenegro, acompanho na abordagem que fez sobre a conclusão do terceiro exame regular que se concluiu há uma semana atrás em Lisboa. Trata-se de uma avaliação regular que coincidiu com praticamente 8 meses de execução do Programa de Assistência Económica e Financeira. Como é sabido, o programa tem 3 componentes. 2 delas relativas à estabilização financeira e do sistema financeiro e à estabilização orçamental portuguesa, e um terceiro relativo a tudo o que é agenda de transformação estrutural. Neste exame regular estava, sobretudo, em mira da avaliação tudo o que era calendário e substância da agenda de transformação estrutural, bem como a avaliação, que tinha ficado incompleta em novembro do ano passado, quanto às condições de financiamento à economia portuguesa. Em qualquer das dimensões, o resultado da avaliação foi francamente positivo, extremamente positivo. Quer dizer, quando tomamos por medida o nível de execução da reforma estrutural que há de garantir um aumento do produto potencial em Portugal, o Governo mostrou que o nível de execução foi extremamente avançado. Relativamente às dimensões da estabilização, ficou também relativamente claro que, em primeiro lugar, Portugal tem uma situação ao nível do sistema bancário que não só não é pior, como é melhor do que em muitos outros países europeus, e nomeadamente em países que não estão sob assistência financeira, daí que as necessidades de recapitalização da banca portuguesa representem em percentagem do PIB uma percentagem relativamente baixa, muito perto de 2,5% do PIB, e relativamente a tudo o que são objetivos quantificados de metas para controlo dos nossos déficits externo e interno, o nível de execução mostrou-se muito rápido e muito consistente. Portanto, temos boas razões para acreditar, em primeiro lugar, que estamos a ajustar a economia portuguesa a um ritmo muito superior àquele que estava estimado, sendo que nós mantivemos um ritmo extremamente intenso de reforma estrutural. E isso é decisivo para a forma como os mercados olharão para Portugal. Em segundo lugar, as medidas que foram apresentadas em Bruxelas para, no âmbito da reprogramação estratégica que há de vir a ocorrer do CREN, poder financiar um programa, sobretudo voltado para o combate ao desemprego jovem, correspondeu, em primeiro lugar, a uma solicitação da própria Comissão Europeia, que decidiu, juntamente com os 8 países que apresentam resultados mais problemáticos de desemprego jovem, iniciar um processo que permita reorientar melhor fundos não utilizados, justamente para promover o financiamento às pequenas e médias empresas que são responsáveis por uma parte substancial do emprego, mas também para os jovens europeus que se encontram mais castigados pela crise económica, mas correspondeu também a um trabalho que vinha sendo já preparado, sobretudo ao nível da Secretaria de Estado do Emprego, e que agora foi concertado com outras áreas sectoriais, de modo a representar um programa compreensivo que destine melhores oportunidades no acesso ao emprego e à experiência profissional, sobretudo aos jovens que estão em situação de desemprego há mais tempo e àqueles que, mais penosamente e de forma muito assimétrica no país, se veem penalizados pela crise que estamos a atravessar.
Nós acreditamos, já tive a ocasião de o dizer em Bruxelas, que até final de maio deste ano teremos conseguido desbloquear este processo junto da Comissão Europeia e podemos, portanto, passar à fase de execução deste programa, que trará para o segundo semestre, não tenho dúvida, uma perspectiva para todos os jovens portugueses muito melhor, muito mais positiva do que aquela que temos tido até esta data. Quanto à questão do CREN que colocou, eu disse há pouco, em resposta ao Sr. Deputado Francisco Louçã, que o Governo não está a alterar nem as competências que tem distribuídas dentro das áreas sectoriais do Governo, nem está, tampouco, em compita dentro de si próprio para saber quem é que detém mais competências ou menos competências. Tudo aquilo a que venho assistindo nos últimos dias deixa-me, pelo menos, muito surpreendido, dado que o Governo não analisou, nem está a analisar, nenhuma proposta que tenha um propósito dessa natureza. O que o Governo analisou e hoje encerrou foi uma avaliação de como proceder a tudo o que é reprogramação estratégica, nomeadamente do CREN, mas não só do CREN, de todos os fundos estruturais. A nossa opinião é que depois da reprogramação técnica que foi feita no CREN no ano passado e que nos permitiu utilizar de forma adicional cerca de 600 milhões de euros, temos agora a possibilidade de fazer uma reprogramação mais funda que beneficie de uma avaliação muito rigorosa quanto à forma como vêm sendo executados os diversos programas com financiamento comunitário. Isso tem dois propósitos. Em primeiro lugar, garantir que nós conseguimos atingir as nossas metas orçamentais de curto e médio prazo. E isso é essencial na medida em que a execução destes fundos tem agregada a si uma comparticipação nacional que é financiada grandemente pelo Orçamento de Estado. Em segundo lugar, é importante que, se há contratos que não tiveram execução física ou financeira, se há fundos que não estão a ter a devida utilização, que eles possam ser reprogramados em linha com as orientações estratégicas que são mais importantes nestes anos em que estamos sob assistência financeira. Significa isto, portanto, que é preciso, de alguma forma, analisar programa por programa estas execuções, suspender ou mesmo anular os contratos que não têm execução e reprogramar aqueles que podem ser melhores utilizados até ao fim do programa vigente. Ora, por essa razão, o Governo decidiu que deveria nomear uma comissão interministerial, coordenada pelo Sr. Ministro das Finanças, que é em cima de todas as estruturas já existentes e, portanto, das coordenações que já existem, seja nos ministérios sectoriais, seja com maior ênfase no Ministério da Economia, a quem compete uma responsabilidade de coordenação na execução, sobretudo do CREN, que não é compartilhada por outros ministérios, dizia eu, fazer uma comissão chapéu, coordenada pelo Sr. Ministro das Finanças, que dará as indicações estratégicas sobre a forma como depois serão feitas as reprogramações destes programas. Para esse efeito, e para que não hajam dúvidas, leio muito rapidamente aquilo que são as conclusões, as competências, peço desculpa, que estão atribuídas a esta Comissão Interministerial. Definição e coordenação das orientações estratégicas para a utilização das verbas nacionais de fundos comunitários e extracomunitários, definição das prioridades estratégicas financeiras e orçamentais em matéria de aplicação de verbas nacionais de fundos comunitários e extracomunitários e articulação das prioridades de aplicação das verbas de fundos comunitários e extracomunitários com as prioridades de política económica previstas no Programa de Assistência Económica e Financeira, designadamente em matéria de consolidação orçamental. Terminou o tempo, Sr. Primeiro-Ministro. Não há nada mais simples do que dizer aquilo que decidimos. E o que decidimos, em matéria de CREN e em matéria de todos os outros fundos, é proceder à sua reavaliação com vista à reprogramação estratégica. E é isso que vai ser feito, atento à necessidade de compatibilizar esse objetivo com os objetivos do PAF.
E essa é a razão porque será o Sr. Ministro das Finanças a coordenar esse trabalho interministerial. Muito obrigado. Para uma intervenção, uma pergunta, tem a palavra o Sr. Deputado António José Seguro. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, quero-lhe falar de emprego. Quero-lhe falar dos problemas concretos dos portugueses. Este é talvez o nosso 10º debate quinzenal. Em todos eles, desde julho até hoje, tenho chamado a sua atenção para que a prioridade na consolidação das contas públicas deve ser o emprego e o crescimento económico. Qual tem sido a sua reação? A dizer que não, que o seu caminho é o da austeridade, custe o que custar. Quais são os primeiros resultados do seu caminho e da sua política do custe o que custar? A mais elevada taxa de desemprego de sempre. 1.200.000 portugueses à procura de emprego. Diz o seu Primeiro-Ministro, custe o que custar. Qual é o resultado para a nossa economia? Uma quebra contínua da nossa economia. Diz o Sr. Primeiro-Ministro, custe o que custar. Sabe quantos portugueses ficam sem emprego por dia, Sr. Primeiro-Ministro? 900. Sabe quantos jovens portugueses ficam desempregados por dia? 92. E o que é que o Sr. Primeiro-Ministro responde? Custe o que custar. Sabe quantas empresas vão à falência por dia, Sr. Primeiro-Ministro? 17 empresas. Sabe quantas foram à falência em janeiro e fevereiro deste ano? 1.050 empresas na falência. Sabe qual é a sua resposta, Sr. Primeiro-Ministro? Custe o que custar. Sabe quantos portugueses fazem por dia pedidos de rendimento mínimo? 40 portugueses. Sabe quantos pedidos de socorro há por hora, segundo a Caritas, pedido pelos portugueses? 10 pedidos. E o Sr. Primeiro-Ministro responde a tudo isto, custe o que custar. Estamos no bom caminho. Não, Sr. Primeiro-Ministro. E não lhe digo hoje, digo-lhe desde julho, que este é o caminho errado. Eu não conheço nenhum país que faça consolidação das contas públicas num clima de recessão. E a sua política está a destruir o emprego em Portugal. A sua política está a destruir as empresas em Portugal. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, com muita clareza, desafio aqui hoje a mudar de caminho e a colocar o emprego e o crescimento económico no topo das prioridades da consolidação das contas públicas. Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado António José Seguro, muito obrigado por ter antecipado uma parte da minha resposta durante a sua intervenção. Não concordo com a sua avaliação. O caminho que estamos a seguir, que estamos a trilhar, é o caminho correto. O caminho que estamos a trilhar é o caminho de reganhar independência fiscal e orçamental para Portugal. Se, porventura, estamos a viver um tempo em que as políticas de austeridade têm consequências sociais pesadas e severas, não se deve ao facto, ao contrário do que o Sr. Deputado sugere, de eu ter qualquer preferência por austeridade, deve-se ao facto de Portugal ter acumulado desequilíbrios demasiado pesados, déficits demasiado graves e dívida demasiado pesada que onera o futuro dos portugueses. Portanto, Sr. Deputado, as políticas de austeridade não são a causa do desemprego hoje em Portugal. As políticas de austeridade são a consequência da irresponsabilidade política durante muitos anos em Portugal. E o Sr. Deputado, que há tão pouco tempo lidera o seu partido, não foi com certeza um estranho durante todo este processo de irresponsabilidade em que o país andou mergulhado.
a sua falta de memória para a causalidade entre o que se passou e a situação que hoje estamos a viver deveria preocupar o próprio Partido Socialista. Mas isso é uma matéria que lhe diz respeito, evidentemente. Em segundo lugar, queria dizer ao Sr. Deputado o seguinte. Diz o Sr. Deputado, não conheço nenhum país que possa fazer consolidação das contas públicas em recessão. Sr. Deputado, conheço vários. Mas vou-lhe dizer, Portugal fez consolidação orçamental em 2011 em clima recessivo. E fizemos-lo, de resto, com mais sucesso do que aquilo que estava previsto, porque nem a recessão foi tão elevada, nem as nossas contas externas tiveram uma correção tão débil quanto aquilo que se esperava. Portanto, Sr. Deputado, nós espero que isso o possa motivar. Nós, em 2011, face a 2010, melhorámos o saldo estrutural português em cerca de 4,4 pontos do Produto Interno Bruto. 4,4 pontos do produto em ajustamento estrutural, Sr. Deputado. E vamos fazer outro tanto este ano. Sr. Deputado António José Seguro, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não sou só eu que fico desiludido. São todos os portugueses. O país ficou a saber que tem à frente do Governo o Primeiro-Ministro com a maior insensibilidade social de sempre. A maior insensibilidade social de sempre. Para o Sr. Primeiro-Ministro, um desempregado é um número. Para o Sr. Primeiro-Ministro, um desempregado é uma estatística. Para nós, um desempregado é uma pessoa que vive um drama pessoal. E vou-lhe dar um exemplo, Sr. Primeiro-Ministro, porque é a altura do Sr. Primeiro-Ministro assumir as responsabilidades da sua política. Nós avisámos, Sr. Primeiro-Ministro. Não se desculpe, é a altura de assumir as suas responsabilidades. Ou então, Sr. Primeiro-Ministro, diga ao país que não estava preparado para governar Portugal nas circunstâncias em que estamos. O Sr. Primeiro-Ministro referiu aqui que a responsabilidade não é sua. Pois eu quero confrontá-lo com um facto, Sr. Primeiro-Ministro. O Orçamento de Estado para 2012 é da sua responsabilidade. Confirma isso, não confirma, Sr. Primeiro-Ministro? É da sua responsabilidade. Qual era a previsão da taxa de desemprego para o ano de 2012? Eu recordo-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, 13,4%. Como o seu Ministro das Finanças veio anunciar na semana passada que afinal o desemprego em 2012 vai crescer e vai passar para 14,5%, eu quero lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, com muita clareza, o que é que mudou durante a sua governação para os senhores virem fazer uma revisão em alta da taxa de desemprego para este ano? Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado António José Seguro, ainda bem que ficou desiludido. O Primeiro-Ministro português não vai vacilar relativamente ao cumprimento das metas que foram acordadas pelo Estado português. Espero, Sr. Deputado, que em todos os debates que vamos ter daqui para a frente, o senhor se possa manter desiludido e eu firme em atingir os resultados que são necessários para Portugal. O senhor deputado está a iniciar um caminho de demagogia fácil que, sinceramente, não creio seja aquele que o país espera do Partido Socialista. Senhor deputado, as previsões que existiam inicialmente no Programa de Assistência Económica e Financeira, que foi negociado pelo Partido Socialista, previam uma contração
previam uma contração do produto português importante em 2012. E previam também desemprego, Sr. Deputado. Onde estava o seu coração nessa altura e a sua sensibilidade social, Sr. Deputado? Deixe-me dizer-lhe. Era Presidente da Comissão de Economia. O Sr. Deputado, que era Presidente da Comissão de Economia, talvez tivesse noção muito precisa de qual era o quadro de severidade que o programa previa para Portugal em 2012. Sr. Deputado, eu não sou de me assustar com os primeiros resultados, nem de vacilar com aquilo que é de mais importante para o país, que é ter a certeza de que o programa que Portugal se comprometeu será bem sucedido, porque isso representará para Portugal a possibilidade de regressar aos mercados, a uma trajetória de crescimento da economia e de criação de emprego. É isso que nós vamos conseguir, Sr. Deputado. Mas há uma coisa que lhe posso garantir, é que o caminho da sensibilidade social que o Sr. Deputado diz partilhar conduziu Portugal, pela primeira vez, à necessidade de, reconhecidamente, ter de negociar o mais desfavorável compromisso externo de que teve necessidade de fazer desde 1974. Portanto, Sr. Deputado, se a sua sensibilidade social é equivalente à bancarrota em Portugal, ainda bem que eu não padeço do mesmo mal. Sr. Deputado António José Seguro, faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, duas coisas muito claras. Primeiro, o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu à minha pergunta. E eu compreendo porquê. Porque o senhor não tem respostas. O senhor não tem respostas nem para a minha primeira pergunta, nem o senhor tem respostas para o problema do desemprego em Portugal. Mas há uma coisa que toda a Câmara e todo o país notou, Sr. Primeiro-Ministro, é que o senhor está preocupado comigo. Eu compreendo bem. Eu compreendo bem, Sr. Primeiro-Ministro. Mas devo-lhe dizer uma coisa. Terei todo o gosto, Sr. Primeiro-Ministro, em lhe dizer o seguinte. Aqui, nesta Assembleia, no espaço público que quiser, numa televisão ou numa rádio, eu desafio para um debate público para nós confrontarmos, Sr. Primeiro-Ministro, desafio para um debate público, Sr. Primeiro-Ministro, para nós confrontarmos a nossa coerência política, Sr. Primeiro-Ministro, para verificarmos as suas propostas no passado e as minhas propostas e verificarmos quem é coerente e quem é coerente. É que não fui eu, Sr. Primeiro-Ministro, que para ganhar eleições disse que nunca iria cortar o subsídio de férias e o subsídio de Natal aos portugueses. Não fui eu, Sr. Primeiro-Ministro, foi o senhor. Não fui eu que disse que nunca me desculparia com o passado, Sr. Primeiro-Ministro. Foi o senhor. E outra coisa não faz do que desculpar-se com o passado, Sr. Primeiro-Ministro. Mas eu quero voltar aos problemas concretos dos portugueses, das empresas portuguesas. E no momento de dificuldade da nossa economia, fruto da sua política recessiva, que está a mandar para a falência imensas empresas em Portugal, eu quero lhe falar do CREN, Sr. Primeiro-Ministro. Não lhe quero falar do Ministro das Finanças, nem muito menos do Ministro da Economia, até porque o senhor anda à procura de um há mais de 8 meses. O que eu lhe quero falar, Sr. Primeiro-Ministro, é da paralisia dos fundos comunitários. O que eu lhe quero falar é da falta de aprovação de candidaturas que ajudam a dinamizar a nossa economia, que ajudam a preservar postos de trabalho, que ajudam a criar emprego. E quero desde já anunciar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que o Partido Socialista entregará hoje mesmo um pedido potestativo para um debate de urgência nesta Câmara relativamente à aplicação dos fundos estruturais no nosso país. Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, nós já vimos a pergunta do Partido Socialista a propósito dos fundos estruturais e do CREN. E, Sr. Deputado, respondo já, porque a pergunta era quem é o Ministro responsável pelo CREN. Ó, Sr. Deputado, informo já, é o Ministro da Economia. Quanto à sua
ao seu pedido para um debate público, ó Sr. Deputado, nós estamos num debate público. Não sei se deu conta disso. É verdade, nós estamos num debate público. E, portanto, Sr. Deputado, os portugueses podem assistir em direto, se quiserem e puderem, a esse debate público. Desse debate público fica bem marcado, Sr. Deputado, que entre a facilidade e a determinação e a exigência, de facto há aqui uma diferença muito grande, não é, Sr. Deputado? O Partido Socialista está hoje comprometido, como não podia deixar de ser, com aquilo que é o Programa de Assistência Económica e Financeira que, enquanto Governo, negociou. Mas, sempre que pode, e quando não pode, manifesta o seu desagrado pela circunstância, insinua, e às vezes diz mesmo, nós estamos de acordo com os objetivos, mas não com a maneira de lá chegar. E, portanto, não é preciso ter muita criatividade para saber que o Partido Socialista nunca estará de acordo com o caminho para lá chegar. Nunca estará de acordo. Não está sequer de acordo, às vezes, com alguns dos objetivos que lá estavam enunciados, como, de resto, ficou bem patente ainda há pouco tempo na discussão parlamentar, a propósito da matéria do reordenamento administrativo em Portugal. Até naquilo que o Partido Socialista levou para a negociação com a Troika, o Partido Socialista hoje é incapaz de um pequenino laivo de coragem e determinação, que é dizer, é verdade, fomos nós que propusemos diminuir o número de autarquias em Portugal e, portanto, vamos nos associar a esse esforço que o Governo está a fazer. Nós sabemos disso, Sr. Deputado. Mas, Sr. Deputado, os problemas dos portugueses não se resolvem com manifestações de amor e de carinho. Os problemas dos portugueses resolvem-se com determinação e com exigência. E é isso que os portugueses esperam deste Governo. Portanto, Sr. Deputado, cada vez que encontrar um desempregado, uma empresa que tenha falido, não lhes fale do passado, Sr. Deputado, não lhes fale da responsabilidade que conduziu a essa situação. Diga-lhe, há um Governo que está a tratar disso em Portugal, apesar do principal partido da oposição preferir não encarar os problemas de frente. Obrigado. Sr. Deputado António José Seguro tem a palavra. Faz... Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, devo registar que o Sr. Primeiro-Ministro faz uma política do toque e foge. O que é que isso significa? Deixa aqui determinados ataques, mas depois, quando é confrontado com a possibilidade de os esclarecer, de os debater, de os aprofundar, foge e refugia-se e não aceita qualquer debate do que este que aqui estamos. Eu compreendo, é porque o Sr. Primeiro-Ministro não tem nada para dizer aos portugueses. Não tem nada para dizer aos portugueses que estão desempregados. Não tem nada para dizer às empresas e aos empresários que estão em dificuldades. E nós dizemos isso há meses, Sr. Primeiro-Ministro, e gostava-lhe de dizer com essa clareza. O Sr. Primeiro-Ministro diz que o Partido Socialista insinua que está de acordo com as metas do memorando, mas depois vai encontrando divergências. Sr. Primeiro-Ministro, eu quero lhe dizer com clareza, nós não insinuamos, nós afirmamos, e volto aqui a dizer-lhe que, apesar de eu não ter tido nenhuma intervenção pessoal nem política na elaboração do memorando, que eu honro esse memorando. Honro esse memorando. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, quem é que negociou o memorando? O Sr. Primeiro-Ministro não negociou o memorando? O Sr. Primeiro-Ministro não negociou o Orçamento de Estado para 2011? O Sr. Primeiro-Ministro não foi, enquanto candidato a Primeiro-Ministro, o candidato que mais informação tinha sobre as contas públicas e sobre a situação do nosso país? Não se desculpe, Sr. Primeiro-Ministro. O senhor fez promessas que agora não pode cumprir. Está-se a desculpar em vez de se responsabilizar. E aquilo que neste momento é preciso ter à frente do Governo é um líder que se responsabilize, não é um líder que se responsabilize em relação às contas públicas. Mas devo dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que não aceito aquilo que disse em relação às freguesias. Não aceito. E eu estive no roteiro pelo interior e senti, mais uma vez, o que é cortar a ligação do Estado com essas freguesias rurais. O Partido Socialista sempre se disponibilizou
para negociar uma verdadeira reforma do poder local. O que o Governo fez não foi uma reforma, Sr. Primeiro-Ministro. O que o Governo fez foi uma simples lei de extinção de freguesias e quer confundir os portugueses. E sabe como, Sr. Primeiro-Ministro? A régua e esquadro, tentando impor aos municípios e às autarquias e às freguesias. E nós propusemos uma alternativa, Sr. Primeiro-Ministro, que a metodologia fosse diferente. E o Sr. Primeiro-Ministro... Sra. Presidente. Sr. Deputado, eu já lhe dou mais tempo para descontar o ruído das bancadas, mas terminou o tempo. Sra. Presidente, eu concluirei. Gostava, obviamente, de ter sido ouvido nas mesmas condições. Mas quero dizer uma coisa última ao Sr. Primeiro-Ministro e a toda esta bancada que o apoia. Sr. Primeiro-Ministro vai continuar a ouvir a voz do PS, custe o que custar. Sr. Primeiro-Ministro tem 8 segundos ainda para responder, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado António José Seguro, eu continuarei a ouvir o Partido Socialista com muito gosto e todos os partidos e todos os portugueses. Mas diz o Sr. Deputado que o Primeiro-Ministro não tem nada para dizer aos desempregados, que não tem nada para dizer aos portugueses. Ó, Sr. Deputado, deve andar distraído. Eu tenho muitas coisas para dizer e tenho-as dito, mas há uma que quero aqui reafirmar. É que, Sr. Deputado, aos portugueses eu hoje quero dizer que nós vamos vencer estas dificuldades e vamos sair desta situação e vamos fazê-lo, Sr. Deputado, porque o Governo será inabalável a cumprir o seu programa. Pelo CDS-PP tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, os membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, em primeiro lugar gostaria de dizer uma coisa em nome do CDS. O Sr. Primeiro-Ministro faz muito bem em não vacilar perante a palavra dada pelo Estado português. É que, Sr. Deputado António José Seguro, aquilo que o Partido Socialista deu, aquilo que o Partido Socialista assinou, aquilo que o Partido Socialista negociou, não foi em nome do Partido Socialista. Foi em nome de um país com história, de um Estado com história, que é Portugal, e por isso, Sr. Primeiro-Ministro, não vacile perante isso. Não vacile perante a palavra dada. Para outros, a palavra pode ter dias, pode ter filas em que nos sentamos, ou até pode ser pessoal ou por interposta pessoa. Para nós, a palavra de um Estado é um conceito absoluto. E por isso faz muito bem o Sr. Primeiro-Ministro em não vacilar perante esta matéria, ao contrário de outros que parece que já esqueceram tudo o que fizeram há bem pouco tempo. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de lhe dizer que me surpreende esta surpresa, que só por distração, certamente, do Partido Socialista, com as dificuldades que estamos a sentir em 2012. Foi o Governo que disse que este ano de 2012 seria o ano mais difícil, um ano em que o país estaria confrontado com uma execução orçamental tão difícil, tão exigente quanto decisiva. Um ano em que era necessário tomar medidas de ajustamento que teriam um impacto direto na vida das pessoas. Não negámos isso. Faz parte das previsões, fez parte de várias declarações do Sr. Primeiro-Ministro. E também num ano em que é necessário fazer reformas estruturais que tornem a economia estruturalmente mais competitiva e não sigam aquilo que foi o rumo dos últimos anos. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, já nem sequer me surpreende que o maior partido da oposição, o tal que assinou, o tal que negociou em nome do Estado português de memorando de entendimento, já nem tenha uma palavra. Não se congratule, não felicite, não registre, não sublinhe o facto de na terceira avaliação a que fomos sujeitos do tal memorando que assinaram e que negociaram tenha sido positivo. Nós já percebemos, Sr. Primeiro-Ministro, que para este Partido Socialista, e esta era a pergunta que desde já gostaria de deixar, Sr. Primeiro-Ministro, para este Partido Socialista,
não vale a pena haver consolidação orçamental, não quer redução em endividamento e muito menos reformas estruturais. Reformar é que não. E o Sr. Primeiro-Ministro, os 3 pilares que aqui enunciou, nada tem a ver com o Partido Socialista. E já agora, até porque o Sr. Deputado António José Seguro disse que tinha alternativas, a minha primeira pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, recebeu Vossa Excelência ao Governo alguma proposta alternativa de algum partido, nomeadamente do Partido Socialista, em relação à reforma da administração local? E se recebeu, Sr. Primeiro-Ministro, quantas freguesias eram reduzidas? Quais? Onde? Sr. Primeiro-Ministro, é bom que o país perceba hoje de uma forma clara. É que se o Partido Socialista, de facto, faz um conjunto de proclamações, mas rasgou um memorando que assinou, ou então apresentou alternativas e o país não sabe, não viu e nem sequer foi apresentado, foi feita de forma clandestina. E com clareza, Sr. Primeiro-Ministro, faço esta pergunta, gostaria, e penso que é importante que o país gostaria de saber. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, dizer-lhe que gostaria de me centrar nas reformas estruturais que são necessárias para que, de facto, a economia portuguesa possa crescer de forma sustentada. Não com a injeção cíclica de erário público que marcou os últimos 6 anos, Sr. Primeiro-Ministro. Por 2 razões muito simples. Desde logo que o erário público é de todos e é limitado, ao contrário do que muitos pensaram, não era infinito. E depois, Sr. Primeiro-Ministro, é porque houve casos de má gestão que não podem deixar, no mínimo, surpreender os portugueses. E gostaria de falar de uma em particular, que tivemos conhecimento de ontem, e que tem a ver com a parque escolar. Não está em causa a necessidade de requalificar o nosso parque escolar. Está em causa, isso sim, Sr. Primeiro-Ministro, as palavras são minhas, de uma derrapagem colossal que este parque escolar, em execução deste programa, conheceu. 447% de derrapagem, mais 1,3 mil milhões de euros na despesa prevista. Custo total, 5 vezes o superior. Sr. Primeiro-Ministro, é caso para dizer que este caso marca o anterior ciclo, que ainda bem que terminou. 100 anos de República, 100 escolas, 100 inaugurações. Sr. Deputado, custa o que custar. Custo o que custou, endividamento do Estado, derrapagem, 5 vezes mais do que o previsto, 1,3 mil milhões de euros que todos nós vamos gastar a mais, mas a festa fez, é o que interessa, as inaugurações foram feitas. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, seja intransigente nessa matéria. E também, Sr. Primeiro-Ministro, dizer-lhe que este ciclo e estas reformas estruturantes, difíceis, com impacto difícil no cotidiano dos portugueses, têm também no Ministério da Educação uma diferença e um bom exemplo, que é fazer essas reformas em concertação com os parceiros sociais, em diálogo social. 8 meses de governo, 3 acordos na área da educação. E isso é muito importante, Sr. Primeiro-Ministro, para nós, ao nível da formação e da qualificação dos portugueses, como forma, isso sim, de criar um modelo de desenvolvimento económico que, apostando na formação e na qualificação, possa ter um crescimento económico sustentado. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, era também a segunda pergunta que lhe gostaria de deixar, tem a ver com aquilo que, apesar de toda uma notícia encorajadora, não devemos utilizar qualificativos mais do que estes, mas é uma notícia encorajadora, que foi o aumento das exportações em cerca de 15%, relativamente a 2011. Sr. Primeiro-Ministro, sabemos que desta avaliação decorrem medidas importantes de fomento à economia, medidas importantes de fomento às pequenas e médias empresas, à inovação, às exportações. As tais medidas que só pode, obviamente, negociar com quem nos ajuda, com as instituições internacionais, quem cumpre, quem é intransigente, quem não vacila, quem não agora quer rasgar aquilo que assinou. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, queria que o Sr. Primeiro-Ministro, creio que é uma matéria importante, nos explicitasse melhor como é que nós podemos fazer e as medidas que o Governo pretende tomar em relação a manter um ritmo de crescimento, poderá não ser tão elevado, mas um ritmo de crescimento ao nível das exportações. Não só aquilo que já foi anunciado, o Sr. Primeiro-Ministro já o disse, em relação à diversificação dos fondos de financiamento, em relação àquilo que o CDS sempre entendeu como essencial, que é tornar a Caixa Geral de Depósitos como um verdadeiro banco de fomento da economia real das pequenas e médias empresas. E é precisamente isto, Sr. Primeiro-Ministro, que para nós é essencial. Manter o ritmo de reformas estruturantes com o país, ainda que sem o maior partido da oposição e o partido que nos trouxe até aqui. Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado. Sr. Deputado, fez-me uma pergunta muito direta sobre a participação do Partido Socialista na reforma do ordenamento administrativo que o Governo trouxe ao Parlamento. E a pergunta direta merece uma resposta direta. Não, Sr. Deputado, não recebi, nem o Governo recebeu
nenhuma proposta concreta do Partido Socialista. Essa matéria foi apresentada no Parlamento e é natural que aí os partidos da oposição reajam apresentando as suas propostas quando a iniciativa é do Governo. Foi o que aconteceu. Mas também, tanto quanto é do meu conhecimento, mas enfim, não tratei diretamente essa questão, aqui o Sr. Ministro Miguel Relvas, por razões evidentes, acompanhou-a mais de perto, e os senhores deputados também, não tenho conhecimento que uma proposta concreta tenha sido apresentada pelo Partido Socialista. Quanto à questão que coloca sobre a parte escolar, Sr. Deputado, aí já hesito em responder, não vá alguém supor que eu estou a desculpar-me com o passado. E, portanto, limito-me a reconhecer que aquilo que o Sr. Ministro da Educação ontem transmitiu em sede parlamentar é absolutamente correto. É urgente corrigir a situação de endividamento excessivo e de derrapagem que a parte escolar apresenta. E isso significa, portanto, que nós teremos de ter uma estratégia que, sem pôr em causa as requalificações que são necessárias na área educativa, traga novamente algum realismo, alguma parcimónia e frugalidade na maneira como o Estado aplica os recursos de que dispõe e na forma como poupa as próximas gerações a encargos desnecessários. O Sr. Deputado referenciou a importância da educação. E eu quero aqui dizê-lo também, porque acho que é importante, quando essas circunstâncias ocorrem, que nós possamos mostrar a forma como nos posicionamos relativamente a elas. O Ministério da Educação conduziu, durante este período, negociações com os sindicatos, em clima, portanto, de diálogo. No âmbito das 3 principais negociações, conseguiu um acordo social. Apesar de, em todas as vezes, haver sistematicamente uma entidade que não se reconhece naquele acordo, não preciso de a mencionar também, porque é histórico, todos sabemos qual é, qualquer que seja a negociação, mas independentemente dessa situação, a verdade é que por 3 vezes foi possível ao Ministério da Educação apresentar um acordo com os sindicatos em matéria de avaliação, em matéria de carreira e em matéria de concurso público. Nestas 3 situações, foi possível ao Governo chegar a um entendimento com os sindicatos e não a um entendimento que paralise ou que faça de conta que altera a situação subjacente, mas que, de facto, traz uma nova dinâmica e que altera profundamente a condição pré-existente. Ora, julgo que é importante, mais até do que reconhecer o sucesso a que o Governo e os sindicatos chegaram, reconhecer que existe aqui um padrão numa área que é capital, porque tudo o que implica formação de recursos humanos e qualificação do nosso capital social é determinante para o nosso sucesso no futuro. E temos sido capazes de fazer essa revolução tranquila em consonância e concertação com os sindicatos. E eu penso que isso, em véspera de eventos como aqueles que a CGTP nos anunciou, mostra como há hoje em Portugal alguns setores que querem conduzir com artificialidade a um clima de confrontação e de conflitualidade que não existe. É importante, Sr. Deputado, reconhecer que nós temos conseguido manter não apenas o diálogo, mas também a estabilidade dentro da revolução tranquila que vimos fazendo em muitos setores. Finalmente, Sr. Deputado, a questão das exportações. Nós tivemos, em 2011, um resultado em matéria de balança corrente e de capital que é apreciado. E é importante referi-lo aqui para que o país não fique mergulhado numa espécie de negativismo em que alguns setores de análise querem empurrar o país.
Nós tivemos, em 2011, uma melhoria da nossa balança corrente e de capital muito significativa face a 2010. Em 2010 registámos um déficit de cerca de 8,9% e esse déficit foi corrigido para 5,2% em 2011. Se tomarmos apenas a balança corrente, então a melhoria foi de um déficit de 10% para um déficit de 6,4%. Ora, isto significa que, em matéria externa, nós praticamente antecipámos um ano os objetivos que estavam fixados. Conseguimos atingir, em dezembro de 2011, um resultado mais favorável do que aquele que era esperado em dezembro de 2012. Poder-se-á dizer, bem, mas isso é a consequência natural da austeridade e da quebra da procura interna. Não é. Não é. Porque a quebra da procura interna não foi tão acentuada quanto o quadro macroeconómico de previsão inicial estabelecia, como ainda as nossas exportações estiveram cerca de 4% acima daquilo que era esperado. O que significa que, apesar das condições adversas, as empresas portuguesas, repare bem, Sr. Deputado, não foi o Governo, foram as empresas portuguesas, conseguiram ganhar cota de mercado e exportar mais até para fora da Europa do que aquilo que estava previsto. E essa é a razão, Sr. Deputado, porque as perspectivas da Comissão Europeia para Portugal relativamente a 2012 não foram tão negativas quanto para outros países. E com isto termino, Sra. Presidente. A Comissão Europeia reviu em baixa o crescimento do PIB em Portugal para 2012. Em vez da contração de 3%, passou a prever uma contração de 3,3%. Portanto, um agravamento de menos 0,3%. Mas a média do agravamento que foi previsto para toda a zona euro foi muito superior, foi cerca de 0,8%. O que significa, Sr. Deputado, que a deterioração da previsão para Portugal esteve apenas em linha com aquilo que é a deterioração externa e não com uma avaliação mais negativa sobre o quadro doméstico português. O que significa, Sr. Deputado, que nós estamos no bom caminho. Sabemos que é um caminho difícil. Não temos ilusões sobre isso. Nós sabemos que é um caminho de sacrifícios e de problemas sociais que não estamos a ignorar. Quero terminar, mas, Sr. Deputado, é um caminho de correção e de ajustamento que era inevitável. E os portugueses sabem que vão fazer esse caminho graças a um governo determinado que não hesita em atingir os objetivos que são relevantes para os portugueses e não para o governo. Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Pelo PCP, para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Permita-me aqui um retroativo e também uma conclusão. Em relação à questão do pagamento à Lusoponte da verba, portanto, da receita de portagens que não devia ter recebido. E dizer-lhe que as Estradas de Portugal retiveram esse montante, tendo em conta que resultou do pagamento das portagens em agosto. Andou bem as Estradas de Portugal, mas imaginamos que vai daí um secretário de Estado atrevido, sem dar contas ao Ministro da Tutela, sem dar contas ao Governo, incluindo ao Sr. Primeiro-Ministro, desatou a fazer um despacho para que as Estradas de Portugal pagassem essa fatia retida. Sr. Primeiro-Ministro, quer convencer quem? Fica-lhe mal, portanto, as asas de inocente, essa desresponsabilização. Mas desconhecia, não tinha informação. Mas a conclusão que eu gostaria de tirar, sabe, Sr. Primeiro-Ministro, quando se tratou de ir buscar 10, 20, 100 euros aos pobres, aos desempregados, aos reformados, tendo em conta pagamentos indevidos da Segurança Social, foi rapidamente e em força a ordem de execução. Para estes é devagar, devagarinho, porque o Sr. Primeiro-Ministro precisa de informação. Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, pode querer voltar à questão da Lusoponte. Eu já solicitei ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes e das Obras Públicas que fizesse uma nota pública justamente a
explicitar o processo que teve lugar. Não há um duplo pagamento à Lusoponte, Sr. Deputado. Essa é a primeira coisa que aqui quero garantir. Em segundo lugar, no âmbito do acordo de compensação que existe com a Lusoponte, esse acordo está a ser alterado de forma a corrigir esse hábito que decorria da circunstância de todos os anos o Estado português isentar o pagamento de portagens em agosto, justamente na ponte 25 de Abril. Esse acordo que existia de compensação financeira está a ser alterado de modo a que o Estado possa ser ressarcido das somas que forem devidas. Portanto, Sr. Deputado, voltamos ao fundo da questão. Não vale a pena usar habilidade na forma como a informação é circulada. Nós, Sr. Deputado, quero aqui garantir-lhe, não deixaremos de fazer qualquer correção que se imponha face ao acordo que vinha do passado com a Lusoponte. E as estradas de Portugal, se indevidamente retiveram pagamentos, não o podendo fazer, a situação terá de ser corrigida dentro da legalidade e não de forma estranha. Portanto, Sr. Deputado, agradeço-lhe, não confunda as matérias. Ninguém faz apropriação de pagamentos indevidos. Se eles são feitos indevidamente, corrigem-se, quer seja na Segurança Social, quer seja com a Lusoponte. O Sr. Deputado Jerónimo de Sousa tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Parece que não foi muito convincente, Sr. Primeiro-Ministro, tendo em conta a reação das suas bancadas de apoio. Mas, porque a verdade é esta, é que a Lusoponte tem lá os 2 mesezinhos e o resto é conversa. Portanto, depois logo veremos se pagam ou não. Mas, uma segunda questão, talvez muito importante, Sr. Primeiro-Ministro, a Troika e o Governo acabaram de anunciar um balanço positivo à evolução do país com o Pacto de Agressão. Trata-se, contudo, de um estranho balanço e de uma surpreendente avaliação. Uma avaliação que não encaixa com a realidade do país. Desde o nosso último debate aqui, a situação tem conhecido agravamento a passos largos. A recessão segue a um passo cada vez mais preocupante. A economia afunda-se a cada dia que passa com todas as previsões de dias piores. A queda do PIB prevista para o presente ano já vai no dobro da anunciada quando da assinatura do Pacto. O desemprego atingiu, por sua vez, números inaceitáveis, com a última estimativa fixada nos 14,8%. Dados do Ministério da Justiça, que não abarcam todo o ano de 2011, dizem-nos que desapareceram cerca de 40 mil empresas. O comércio tradicional é atingido de forma brutal, tal como a construção civil, a restauração e a indústria. Só na indústria transformadora, entre o 3º e 4º trimestre de 2011, desapareceram 33 mil empregos. Depois, lendo aliás até a sua moção ao Congresso do seu partido, surpreendentemente está lá como um grande objetivo a reindustrialização do país. Como é que isto se faz? É destruindo? É do caos que nascerão as soluções? Explique lá essa contradição entre a realidade e aquilo que se afirma. Depois também, a redução dos apoios sociais, que em 2011 atingiu os 574 milhões de euros, está a empurrar para a pobreza milhares de portugueses. Porque não fazem tratamentos médicos, porque passam fome, porque outros abandonam o ensino por falta de meios das famílias. E quero aqui fazer uma afirmação e simultaneamente uma acusação. Aquilo que se está a fazer no plano da saúde, particularmente aos mais idosos, negando-lhe a possibilidade de transporte, negando-lhe a possibilidade de uma consulta atempada, de um exame atempado, responsabiliza este Governo pela morte antecipada de muitos portugueses, particularmente idosos. Por isso é uma estranha avaliação esta da Troika e do Governo. Tudo vai bem se o país e o povo estiverem piores. Senhor Primeiro-Ministro, o que é preciso que aconteça de pior para retroceder neste caminho para o abismo? Duvidamos
pelo seu determinismo, que isso aconteça. Mas não esqueça nunca, e já lhe disse, que o povo português não vai permitir que os senhores acabem com o resto. Disse. É a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. O Governo está empenhado, como se verificou na terceira avaliação regular do Programa de Assistência Económica e Financeira, em garantir que as metas de consolidação são atingidas. Não há crescimento em Portugal sem sucesso nessa consolidação. As medidas que na área social vêm sendo tomadas, e não foram só por este Governo, começaram já há algum tempo atrás, relativamente à chamada condição de recursos, visam garantir ou ajudar a garantir que as restrições do ponto de vista das prestações sociais não penalizam justamente aqueles que mais precisam dessas prestações. E, portanto, Sr. Deputado, toda a área social tem sido orientada justamente para proteger aqueles que têm menos recursos e que estão mais desamparados. Isso aconteceu na atualização do processo que teve lugar no Ministério da Saúde por causa das taxas moderadoras. Isso teve lugar também na atualização dos passos sociais em matéria de transportes públicos. Isso teve em atenção, como terá novamente, muito proximamente, as alterações que têm de ser introduzidas no âmbito da prestação do rendimento social de inserção e por aí fora, Sr. Deputado. Portanto, em todas as matérias sociais, se tem havido pedra de toque, é justamente, Sr. Deputado, garantir que aqueles que estão mais vulneráveis e que têm menos recursos possam ter da parte do Estado a prestação social que é devida. Agora, Sr. Deputado, nós sabemos que o conjunto da prestação social tem de ser reduzida em Portugal em resultado da necessidade de atingir a meta de consolidação orçamental. E vamos consegui-la, Sr. Deputado, e vamos consegui-la. Mas deixe-me, Sr. Deputado, repudiar inteiramente a afirmação que fez. O Sr. Deputado disse aqui que o Governo seria responsabilizado pela morte de idosos. Em consequência destas políticas, Sr. Deputado, é a primeira vez que lhe ouço uma afirmação desta natureza. E, Sr. Deputado, se a repetir, deixo aqui desde já de antemão o meu firme repúdio por esse tipo de jogo político. É um jogo político que eu não faço, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, fique sabendo que da nossa parte nunca calaremos a razão que assiste àqueles que mais desprotegidos, àqueles que não têm voz, àqueles que hoje estão isolados, àqueles que hoje estão condenados, muitos deles a morrer sozinhos, àqueles a quem as injustiças desta política provoca, fique sabendo, diremos as vezes que for necessário, não calaremos essas injustiças e a razão que assiste a essas pessoas. Mas queria terminar, portanto, esta nossa intervenção com uma questão, talvez inspirado por um convite que fez ao Sr. Deputado António José Seguro, de diga aos desempregados, diga às pessoas, enfim, com mais dificuldades, que temos aqui um governo capaz de resolver os problemas. Curiosamente, ontem estava em Aveiro, em São João da Madeira, ali na zona industrial, com desempregados, com trabalhadoras com subsídios em atraso e com o salário pago atrasado, de uma forma atrasada, com outra empresa em layoff. E sabe, Sr. Primeiro-Ministro, aproveitando esse convite que fez a ao Sr. Deputado António José Seguro, dizer-lhe, vá lá, porque houve uma trabalhadora que disse, gostávamos de ter aqui, era o Primeiro-Ministro, para lhe dizer umas coisas, para lhe dizer como é que é possível quem vive com 450
euros por mês, com um filho que anda a estudar, como é que pode viver com o salário em atraso, com o subsídio em atraso, sem nenhuma atenção, sem nenhuma intervenção, designadamente da Inspeção de Trabalho? Era um depoimento que eu, enfim, aproveito este debate para lhe transmitir, fazer-lhe o convite. Vá lá à Califa, vá lá àquelas empresas que estão com dificuldades em São João da Madeira e, com certeza, talvez desperte para a realidade que continua a negar sistematicamente nestes debates. Disso. Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Senhor Deputado Jerónimo de Sousa, eu não nego realidades. O Senhor Deputado está equivocado. Eu não digo que não há desemprego em Portugal, Senhor Deputado. Eu não digo que as famílias portuguesas não estão a fazer sacrifícios importantes, Senhor Deputado. Portanto, Senhor Deputado, não atribua à atitude do chefe do Governo aquilo que o chefe do Governo não faz. É justamente porque conhecemos essa realidade e porque a queremos alterar e superar, Senhor Deputado, que nós estamos a trabalhar. Mas deixe-me dizer-lhe que o convite amável que me fez para uma espécie de roteiro no país, se porventura é inspirado por alguma ideia de, enfim, que o comportamento do Primeiro-Ministro possa deixar antever de dificuldade em conversar com os portugueses ou em ouvir dos portugueses aquilo que eles têm para dizer, ao Sr. Deputado, posso-lhe garantir, pode o Sr. Deputado aproveitar bem o seu trabalho, programando o roteiro que gostaria que eu fizesse, porque, Sr. Deputado, eu estarei muitas vezes a falar com os portugueses, como de resto tem sido patente. Não tenho nenhuma dificuldade nem em ouvir os portugueses, nem em dar a cara por aquilo que são as decisões que tomo, nem em explicar aos portugueses a situação que se vive. E justamente porque faço isso é que, independentemente, Sr. Deputado, dos portugueses concordarem comigo ou não, me respeitam, como eu respeito os portugueses, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Pelos Verdes, para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Elisa Apolónia. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Não se pode admirar, Sr. Primeiro-Ministro, de falarmos aqui recorrentemente da questão da luz ao ponte, hoje, no debate público de hoje, porque, face à dimensão dos sacrifícios que o Governo está a pedir aos portugueses, não pode haver lugar a enganos. Peço imensa desculpa, Sr. Primeiro-Ministro, mas não pode haver lugar a enganos desta natureza. E não é suficiente o Sr. Primeiro-Ministro, face a um despacho de um membro do Governo, que determinou, de facto, um duplo pagamento, sendo que a empresa arrecada o dinheiro das portagens cobradas e arrecada o dinheiro da compensação. O Sr. Primeiro-Ministro não basta chegar aqui e dizer assim, mas nós agora estamos a fazer a revisão do modelo e eu vou pedir ao Sr. Secretário de Estado para informar. Não, tem que dizer mais. Quando é que nós vamos ter uma resposta concreta por parte do Governo relativamente a este duplo pagamento, a saber se houve ou não lugar a este duplo pagamento? Porque se houve, é um absoluto escândalo para o país. E lá vai o Sr. Primeiro-Ministro ter que pedir desculpa outra vez, não é verdade, Sr. Primeiro-Ministro? Há lugar a reposição caso tenha havido esse duplo pagamento. Quando é que há lugar a reposição, Sr. Primeiro-Ministro? São dados elementares neste momento, como referi, face ao sacrifício que o Sr. Primeiro-Ministro está a pedir aos portugueses. E eu aqui concordo numa questão com o Sr. Primeiro-Ministro. De facto, o Sr. Primeiro-Ministro fala com os portugueses. Mas o Sr. Primeiro-Ministro também sabe que os portugueses muitas vezes mais desejam que o Sr. Primeiro-Ministro não fale. Porque às vezes, quando o Sr. Primeiro-Ministro fala, bem, lá vem qualquer coisa de mal. Ou lá vem mau conselho. E o Sr. Primeiro-Ministro disse que na campanha eleitoral não ia cortar subsídio de férias. Chegou ao Governo, cortou subsídio de férias e subsídio de Natal, não apenas no ano de 2012, mas também no ano de 2013, confrontado por uma jornalista. O Sr. Primeiro-Ministro, sobre se os portugueses, ou como é que os portugueses poderiam tirar férias este ano, o Sr. Primeiro-Ministro diz uma coisa tão insensível quanto isto.
que os portugueses poderão tirar férias fazendo uma boa gestão dos seus recursos. Ó Sr. Primeiro-Ministro, há portugueses que já não têm recursos a chegar até ao final do mês. Será que o Sr. Primeiro-Ministro não consegue perceber isso? Ó Sr. Primeiro-Ministro, isto não é gozar um bocado com os portugueses? Será que é isto que o Sr. Primeiro-Ministro tem a dizer àquilo que o Sr. Presidente da República classificou como os novos pobres? Diga-se de passagem, Sr. Presidente da República, que também contribuiu bem para esta austeridade e para esta nova pobreza. Em palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Senhora Deputada, as minhas respostas são, penso eu, bastante simples. Não tenho mais a acrescentar àquilo que já tinha respondido relativamente à Luz ao Ponte, exceto dizer, como já o referi, porque acho que é importante sublinhá-lo face à sua insistência, que não haverá nenhum duplo pagamento à Luz ao Ponte. Portanto, todos os contribuintes portugueses poderão estar tranquilos que não existe nenhum sobrepagamento à Luz ao Ponte. Segundo, a propósito do corte dos subsídios do 13º e do 14º mês, das férias dos portugueses, a senhora deputada não perguntou e podia ter perguntado, e do Natal, e as prendas de Natal também. Senhora deputada, eu vou responder. Espero que sem nenhuma ponta de demagogia. Os portugueses, este ano, e durante o período de vigência do programa de assistência, terão recursos limitados. Isso é conhecido, Senhora Deputada. A Luz ao Ponte também, Senhor Deputado. Todos terão recursos limitados. Todos terão recursos limitados. Nós não deixaremos os portugueses pensar, vez nenhuma, que esses sacrifícios terão sido feitos em vão. Esses sacrifícios, Senhora Deputada, com férias que não serão gozadas nos mesmos termos que puderam ter sido gozadas no passado, com um Natal com menos recursos do que aqueles que foram no passado, eu, a Senhora Deputada, todos os portugueses, teremos de fazer o melhor uso dos nossos recursos, porque temos menos recursos para poder utilizar. E, Senhora Deputada, todos os dias que nós soubermos que estamos a atingir os objetivos a que nos propusemos, vencendo estas dificuldades, nós estamos a dizer aos portugueses que esses sacrifícios têm um significado operativo. É que nós venceremos as dificuldades e poderemos, portanto, encarar o futuro com muito mais esperança e confiança do que fizemos nos últimos anos. Portanto, Senhora Deputada, não conte comigo para estar a fazer exercícios retóricos a propósito nem do Natal, nem das férias, nem dos portugueses, porque para mim essas matérias não são retóricas, são realidades que eu conheço, que sei o que significam e os portugueses também, Senhora Deputada, e sabem a que é que podem conduzir. Conduzirão à superação das nossas dificuldades, Senhora Deputada. Luísa Apolónio tem a palavra. Sr. Primeiro-Ministro, eu começo a crer que nós estamos aqui a falar de realidades completamente diferentes. Eu não estava a falar das férias do Sr. Primeiro-Ministro. Entende, Sr. Primeiro-Ministro? Eu estava a falar das férias. E posso falar de muitas outras coisas, do Natal ou até das refeições, daquelas pessoas que já não têm recursos. É que há pessoas assim no seu país, Sr. Primeiro-Ministro, e dessas o Sr. Primeiro-Ministro não fala. Há pessoas que os recursos não conseguem chegar para proceder aos pagamentos que têm a proceder todos os meses. Ó Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava que o Sr. Primeiro-Ministro me dissesse se considera um exercício de demagogia ou um exercício de retórica o facto de eu vir aqui dizer no plenário da Assembleia da República que há cada vez mais crianças a chegar às escolas portuguesas com fome. Diga-me, é um exercício de retórica? É alguma realidade demagógica? Ou é o Primeiro-Ministro de Portugal que não conhece a verdadeira realidade do país? Há crianças com fome nas escolas, Sr. Primeiro-Ministro. Qual é a resposta que o Primeiro-Ministro de Portugal dá hoje e não quando vier a saber da Luz ao Ponte? Quero terminar, Sra. Deputada. Sra. Presidente, qual é a resposta que o Sr. Primeiro-Ministro dá hoje? Olha, Sr. Primeiro-Ministro, eu ainda há bocado estava a ouvi-lo e não sei a que propósito lembrei-me do Sr. Ministro das Finanças, que agora inaugurou uma nova prática em Portugal, que é citarmos as nossas avós. Bem, tem lógica, Sr. Primeiro-Ministro. Sabe porquê? Porque nós estamos a retroceder nos nosos direitos em gerações. Para terminar, Sra. Deputada. Mesmo.
Mas eu vou terminar fazendo aqui uma citação também da minha avó, Sr. Primeiro-Ministro. E vou dizer o seguinte: julgo que a minha avó, ao Sr. Primeiro-Ministro, a propósito das suas políticas austeras e de sacrifício brutal, diria qualquer coisa do género: tenha avondo, Sr. Primeiro-Ministro, tenha avondo. É uma expressão muito alentejana, muito usada na altura dela, que significa só isto: já chega. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Senhora Presidente, creio que posso dizer à senhora deputada que me senti pessoalmente muito tocado por essa evocação que a senhora deputada fez da sua avó. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Fica aqui terminado o debate desta tarde. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro e os membros do Governo que aqui estiveram e também os senhores deputados. Vou indicar apenas a agenda do próximo dia, consistente em declarações políticas, proposta de resolução sobre a Convenção do Conselho da Europa para a proteção das crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais, e os projetos de lei número 190/12, projeto de resolução 243/12 e de resolução 244/12, 248/12 e projeto de lei 194/12, todos estes temas em torno da questão da igualdade entre homens e mulheres e ainda o tema do combate à obesidade infanto-juvenil, a publicidade a produtos alimentares, são os debates que teremos no dia da manhã. Muito boa tarde a todos.